Olá, pessoa. Muito obrigado aí pelo interesse no Capivara Sonora. É realmente muito feliz para mim estar lançando esse projeto e vendo que algumas pessoas têm se interessado já. Eu espero que a gente consiga formar algumas turmas, né? Justamente nessa ideia de acessibilizar o acesso ao instrumento. O meu nome é Matheus Tenesi. Eu sou professor desse projeto, por enquanto só um, e por enquanto só para violão, mas eu espero que no futuro outros instrumentos as pessoas se agreguem. Eu queria apresentar para vocês um pouco do meu currículo e um pouco da ideia sobre o curso, para a gente ter um material, assim, vídeo, que possa ir lá, dar um play, e algumas coisas gerais já estão colocadas. E se no futuro também isso aqui mudar, isso aqui é mais ou menos um manifesto editorial, mais ou menos, digamos assim. Onde eu vou apresentar algumas diretrizes e isso também pode evoluir, né, no futuro. Na verdade, eu espero que evolua. No momento, né, eu estou pseudo-formado em licenciatura em música pela Federal, estou devendo 30 horinhas, tá? Uma letiva lá que eu devo cumprir no próximo semestre, mas já estou com o TCC apresentado e tudo mais. E estou cursando o técnico de viola nordestina lá no conservatório. Minha formação musical passou pelo Espaço Levino Ferreira, onde tive aula com o Lúcio Sócrates, que é neto, né, de Levino Ferreira, compositor importante do frevo. Passei pela Escola Técnica de Criatividade Musical, em 2014 e 2015. Pelo Conservatório Pernambucano de Música, em 2016, em 2015 também. E passei pelo Sesc de Santo Amaro, fazendo parte de um grupo de choro, entre 2016 até 2020. E aí tudo isso eu passei por violão erudito, violão popular e violão de 7 cordas, mas não conduzi nenhuma dessas formações, no sentido mais quadrado, assim, né, diploma e tal, em nenhuma dessas instituições. E o Sesc também nem se propunha a isso. Por questão de desadaptação mesmo em relação à metodologia e tal, foi bem complexo para mim e também faz parte do meu bem-querer, digamos assim, pelo ensino coletivo. Mas isso aí já é outra discussão que talvez nas aulas eu tenha a oportunidade de falar melhor para vocês. Dessas experiências, o SESC foi a melhor, no sentido de formação musical e fazer artístico. Era um grupo, né, de choro, então a gente estava sempre produzindo repertório, era mais nesse nível mesmo, de produzir repertório, produzir espetáculo, né, sob a direção da mestre violeira Laís de Assis, que agora também é professora de viola do conservatório. E foi lá também que eu tive contato com o ensino coletivo de instrumento, né? O SESC mantinha, não sei se ainda mantém, as turmas de violão. E também outros grupos, né? Tinha o processo lá do próprio grupo de choro, onde a gente estava realmente estudando nossos instrumentos, mas além no contexto de instrumentos diferentes e tal, onde todo mundo já tinha um certo nível de desenvolvimento, e a gente conseguiu fortalecer a autonomia de cada um, né? No estudo do instrumento. E aí, no sentido mais acadêmico, né? De estudar as coisas, pedagogia, pá, não sei o quê, e aplicar isso ao ensino do instrumento, durante a minha graduação, eu estagiei em 2018 lá na Escola Municipal de Arte João Pernambuco. E eu tive a oportunidade de conduzir 3 turmas, né? Cada um entre 10 a 15 alunos. Também nessa pegada de iniciação ao violão. E foi um divisor de águas, assim, né? Me fez desistir do curso, né? E eu transformei o ensino coletivo de instrumento numa curiosidade acadêmica minha. E a universidade ofereceu uma letiva sobre isso, iniciou esse debate. E tem algumas funções práticas, né? Ela acessibiliza o ensino coletivo porque tipo, é mais barato, saca? E tem outro aspecto assim que fica mais divertido mesmo, sabe? Esse aspecto assim de aprender o instrumento porque é bom, porque é massa, porque que aprender uma coisa interessante faz bem pra cabeça e ter isso super valorizado, né? Ter na frente de tudo o interesse da turma, o interesse dos alunos, é uma coisa que tá super presente e eu acho muito mais divertido para mim e para a pessoa que participa, saca? E por que isso, né? Aí vamos falar alguns aspectos agora sobre como funciona, né, a iniciação ao violão e como vai ficando isso no ensino coletivo de instrumento. O aprendizado, né, quando a gente para assim, para estudar um instrumento, especialmente no processo de iniciação, onde você não aprendeu nenhum outro instrumento, nunca viu nada relacionado à música de uma maneira mais, pô, vamos estudar isso aqui, vamos aprender a fazer. Isso dá em paralelo com a parada que a gente chama de musicalização. Você se musicaliza, né? Você vai de encontro aos elementos básicos da música, aprender a reconhecer aquilo nas coisas que escuta e também a fazer música com esses elementos, né? E é justamente a assimilação desses elementos e a gente sabendo relacionar esses elementos que a gente assimila nas músicas que a gente escuta e nas músicas que a gente quer tocar, vai construindo nossa autonomia, né? A ideia é que aí você vai adquirindo habilidades que vai fazer com que você toque as músicas que queira tocar, além de tocar o que a gente vai tocar no grupo, né? Se só o que acontece no grupo não lhe satisfazer. Aí a gente vai praticar junto diversos exercícios, né? Que relaciona
timbre, altura, intensidade, textura musical, ritmo, entre outros elementos aí que vão se complexificando. Para quem não sabe, a textura musical, acho que é o menos óbvio de todos, são os elementos diferentes, né? Que acontecem na música e se misturam ali no arranjo que está sendo tocado. E a gente vai relacionar tudo isso com as músicas que a gente também vai se propor, né? Junto. E tudo isso sempre com o instrumento na mão. Nada muito teórico e tal. Alguns elementos também de coisa visual, né? Começar a se ambientar com algumas escritas de música, mas também tudo isso priorizando a gente tocar, né? E o objetivo geral disso, né? Por ser mais barato, por ser mais inclusivo, por ser mais divertido, é a gente trabalhar com a perspectiva de que música não é algo que vem de um dom. Isso não existe. Não é algo surreal, assim, de outro mundo, inacessível. É uma prática humana que, inclusive, proporciona trocas intersubjetivas, né? Tipo, fazer música junto, eu costumo dizer que é uma conversa onde você fala e escuta ao mesmo tempo. E o mais incrível de tudo é que dá pra fazer, né? Super rola, né? Rola super, mesmo. Dá pra falar e ouvir ao mesmo tempo. E essa prática eu nunca tive uma experiência de que isso não divertisse, nem entretesse, nem libertasse também. Enfim, tem benefício, né? Tem toda uma mitologia disso aí pra fuçar aí nas nets e saber o que é que a música proporciona. E aí, nesse raciocínio, né, de propor a música como algo comum, né, que deve ser comum na nossa prática cultural e uma prática que está acessível para todo mundo, eu queria contrapor isso com algumas críticas que se fazem para esse tipo de ensino e para você já ir pensando o que é uma iniciação ao instrumento, tal, como funciona, e valorizarem também essa importância na hora de aprender a tocar o instrumento, tocar com pessoas, sabe, fazer parte de um grupo musical. E a ideia aqui é justamente juntar tudo isso, né? A gente faz um processo pedagógico onde cada vez que a gente vai dominando os elementos e tentando ir construindo essa expressão artística, né? Desses elementos básicos da música que a gente domina. Aí a gente vai ver que dá para compor, dá para improvisar, dá para tocar, montar repertório com músicas que já estão tocadas, tudo depende do objetivo que a gente vai construindo e garantir que o passo a passo da gente vai fazendo a gente assimilar cada vez melhor, cada vez de maneira mais complexa, cada um desses elementos e as relações entre eles, né? Uma das maiores críticas que se faz a esse esquema, né, de turma, de instrumento, ensino coletivo, se diz muito que não é possível dar uma atenção exclusiva que algumas dificuldades supostamente iriam necessitar para serem resolvidas ali por parte do instrumentista que está iniciando, e de que a diferença na velocidade do desenvolvimento, ou seja, pessoas aprendendo em velocidade diferente, assimilando diferente, ou não assimilando determinados elementos no mesmo tempo, né? É prejudicial para o desenvolvimento da turma. E, assim, mito. Eu poderia destrinchar isso com alguns elementos, mas aí esse negócio aqui que eu acho que vai dar uns 15 minutos, poderia durar umas 2 horas. Mas vou plantar aqui a sementinha do mal. Primeiro porque, assim, na iniciação do instrumento, você vai pegar o instrumento na mão, vou dizer para você ler com uma nota, que é um timbre, que é não sei o quê, e ali a gente vai fazendo, né? Elementos simples. Ali a gente vai desenvolvendo coordenação motora, um pouco de percepção, tentar afinar, identificar as notas, o nome dela, tudo isso na tranquilidade, né? E nesse processo, o que vai ser fundamental, imitação. Imitação e repetição. É assim, sabe? Especialmente nesse momento de preparar a mão, né? Você vai ter que desenvolver músculos, coordenação motora, né? É uma questão de direcionar de maneira interessante a sua atenção para esse movimento e para o som, né, que resulta dessa atenção, e já tentar aproximar isso com atividades musicais. E aí é isso, é imitar, é repetir e errar. Você vai errar muito. Especialmente se você está saindo do zero, saca? E assim, você não precisa procurar uma escola particular e pagar R$250, R$300, R$330 para ter um professor de violão nesse processo, olhando para você e lhe vendo errar, saca? Porque a quantidade de instruções, de novidade que vai rolar numa aula dessa, vai ser 15, 20 minutos. E depois disso, repetição, forma diferente de fazer o exercício. E aí pensa o seguinte, na hora que... E o papel do professor é justamente esse momento, não estou dizendo que não funciona, estou dizendo que vai lá e corrige e dá o exemplo. Agora pensa assim, se a gente pega e multiplica isso por 4 ou 8, a gente tem um crescimento exponencial aí da quantidade de erros que tem para ser corrigido, né?
Você vai aprender com o seu erro e com o erro do outro, e quem aprender a tocar violão de uma maneira mais organizada já vai servir de exemplo, saca? A gente também tem que deshierarquizar um pouco o processo de aprendizado, né? O que vocês vão aprender vai vir muito de mim, claro, mas também vai vir muito daquele colega que vai parar de errar primeiro e também vai servir de exemplo para aquele exercício, saca? E em segundo, e linkando já diretamente com isso, a diferença de velocidade do desenvolvimento ele não é um problema, justamente por isso que eu acabei de dizer. Isso potencializa o desenvolvimento de todo mundo, porque o aprendizado ele simplesmente não é linear, né? Pensa assim, quantas turmas você fez parte em que todo mundo estava aprendendo tudo na mesma velocidade ao mesmo tempo, da mesma forma? Não é assim que funciona, né? Então, por que isso deveria funcionar num grupo que está reunido no interesse de aprender um instrumento? E nesse contexto, meu papel enquanto professor de vocês vai ser justamente propor exercícios onde a gente vai trabalhando os elementos e quando alguém tem outras potencialidades, se desenvolve um pouco mais, essa pessoa vai fazer um exercício diferente, mas que conversa com um exercício mais fácil. Ou seja, eu tenho que propor exercícios onde elementos diferentes, né, se conversam, sabe? Não é como se para aprender a gente fosse subindo escadinhas. Não, vão ser coisas simultâneas. E quando uma pessoa chega nesse nível, não é como se quem ficou no nível abaixo vai ficar praticando a mesma coisa e tal. Não, quando uma pessoa chegar no nível de, por exemplo, eu fico lá o tempo todo só numa batida, e uma pessoa aprendeu a solar, vocês vão ver que enquanto você tá ali, pô, velho, meu colega ali já tá solando, ele já aprendeu a fazer a batida, desenvolveu para não sei o quê. Quando ele estiver solando, o teu desafio aqui de fazer a base vai ser maior, não menor. Tu vai ter um outro elemento ali para conversar. E isso puxa todo mundo para frente. Saca? E não ao contrário. E aí meu papel é justamente fazer o arranjo desses exercícios, fazer o arranjo das músicas que contemplem, né? Porque é isso, a gente, para aprender, o que é que a gente faz? A gente se desafia, né? Pô, a meta é aquilo ali. Vamos se esforçar para tentar. E é importante que a gente vá construindo objetivos que são alcançáveis em ciclos curtos, né? E assim a gente vai construindo os arranjos, e assim a gente vai construindo os exercícios, e assim a gente também vai decidindo o nosso repertório. Eu acho que é basicamente isso. Dúvidas, críticas, questões, não sei o quê. Que sejam feitas, né? Dá uma ideia, comenta. É legal realmente ter essas dúvidas, porque tem muitos mitos, né, em torno da música. Eu acho que o principal deles, assim, é como se fosse uma coisa difícil. E até se você quiser resolver isso do dia pra noite, né? Mas pensa assim, musicalização. Musicalização lembra o quê? Alfabetização, né? Bom, a alfabetização ela não acontece só na alfabetização, tanto é que essa alfabetização não existe mais, né? Existe uma coisa de primeiro ao quinto ano, onde se pensa ali que do primeiro até o terceiro ano ali, né? Vão ser 3 anos ali que a alfabetização vai acontecer naquele processo, né? A gente não pode confundir alfabetização com letramento, né? Isso é uma outra coisa, assim, que a gente também pode fazer paralelos na música. Bom, gente, é isso. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham ficado mais esclarecidos e qualquer coisa, WhatsApp, Instagram, presencial, comentário aí, porque esse vídeo vai estar no YouTube. E é isso. Espero encontrar vocês nas aulas da Capivara Sonora. Cheiro na alma.